Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. E também uma semana de muitas expectativas, sobretudo para as pessoas como você e eu, que estamos acompanhando dentro de um mundo real, dentro de análises racionais, o que está para acontecer com a Orcrim comandada pela figura do inelegível, o ex-presidente da República. Meus amigos, minhas amigas, agora de manhã, nessa segunda-feira, foi publicada a ata do julgamento do recurso de embargos que as defesas da Orcrim de Bolsonaro protocolizaram. Todos eles foram denegados por unanimidade. E agora nós estamos aí diante de apenas algumas tecnicalidades. Mas o fato é que, como eu disse para vocês no nosso encontro passado, que é como nós estivéssemos num campeonato de futebol aqui no Brasil, em que o time que está lá embaixo chega em determinado momento, matematicamente ele se encontra rebaixado. Não tem mais o que fazer. O campeonato vai rolar, mas esse time não tem mais como escapar da degola, né, como a gente diz no futebol. A mesma coisa está acontecendo agora no curso das ações que estão colocando os membros da Orcrim de Bolsonaro na cadeia. Não se tem mais o que fazer. Matematicamente já estão rebaixados. A questão agora é ver quando será a transmissão da realidade que essas pessoas estão hoje para uma outra realidade, ou seja, alguns em liberdade vão para as penitenciárias e o Bolsonaro, que se encontra numa prisão domiciliar há 106 dias, será levado ali para uma kitnet na Papudinha. Isso está criando um ambiente de, como os psiquiatras classificam, de esquizofrenia. A esquizofrenia é uma espécie de enfermidade, é uma espécie de transtorno mental que gera alucinações, gera delírios e confusão de pensamentos. Os pensamentos ficam confusos. E essa gente está, nesse momento, vivendo essa situação, agora tentando encontrar algum tipo de lampejo de situações que estão acontecendo fora do nosso país, para servir ali de algum tipo de esperança que a coisa aqui no Brasil possa ser revertida. Mas isso não irá acontecer, embora coisas estejam acontecendo mundo afora. Eu vou esclarecer aqui para vocês alguns pontos, vou trazer aqui algumas novidades, porque em meio a esses delírios dessa gente, o Dudu Bananinha está parecendo querer ganhar mais alguns reloginhos, ganhar mais algum dinheirinho no meio dessa história, né? Quem sabe para fazer um pé de meia para enfrentar os tempos que se avizinham para ele e para o clã. Bom, vou tratar dessas questões com vocês, mas antes de mais nada, é fundamental convidá-los para que estão chegando agora no nosso portal, se vocês ainda não conheciam, para que vocês se inscrevam aqui no nosso portal do José e conheçam também os nossos outros vídeos. Se vocês gostarem, compartilhem, deem sempre seu joinha, mande seu comentário. E se puder, venham também para o nosso clube de membros. Vocês são muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje eu falei no plural, né? Hoje eu mudei um pouco aqui a nossa abertura. Bom, vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, gente, o fato, né, da manhã. STF publica ata de julgamento em que ministros rejeitaram recursos de Bolsonaro por unanimidade. Está uma unanimidade muito grande na interpretação, dependendo do que aquilo que farão os defensores dos membros da Orcrim de Bolsonaro. Porque se eles ingressarem com mais um embargo de declaração sobre o embargo de declaração, o judiciário entende que esse tipo de manobra é uma manobra procrastinatória, protelatória, e pode, inclusive, aplicar multa, né, aos advogados, às partes que estão usando desses subterfúgios para retardarem a ida para uma cadeia. Isso tem algum tipo de peso para quem ainda não está preso, para aqueles que estão soltos ainda. Enfim, cada dia solto é um dia importante, né? Agora, para quem já está preso, no caso do Bolsonaro, é só questão da remoção de um lugar para outro. E nós vamos acompanhar em tempo real esse tipo de decisão ser cumprida aqui no Brasil. Haverá aquela musiquinha do plantão, haverá todo o movimento de helicópteros, de drones, vão ver cenas, enfim. Essa gente não escapa mais, não tem o que fazer. Agora, infelizmente, nesse mundo alucinógeno, as pessoas vão tentar, da extrema-direita, algum tipo de manobra para dar esperança para as pessoas que acreditam nesses vigaristas. Um deles é a figura de um que vai ser condenado, o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha está fazendo coisas muito esquisitonas ultimamente, né? Ele está aqui
ameaçando, inclusive aliados políticos, de que somente o Bolsonaro escolherá quem será o seu candidato à presidência da República. Aí tem uma série de problemas que estão ficando muito evidentes agora. Vamos ver a fala do Dudu Bananinha? É muito curtinha, vamos lá. Para ver Tarcísio com urgência. Eduardo Bolsonaro não respeitará a escolha do seu pai para a candidatura de presidente da República. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que está acabando o tempo para o regime colher os frutos da sua ameaça. Estão pressionando ao máximo Jair Bolsonaro. Ele está debaixo de muita pressão. Porque o jogo é o seguinte, você apoia, né, Bolsonaro, esse candidato daqui, e a gente, por outro lado, te promete dar uma vida boa no presídio. Que bom, né, que você está admitindo que o papai vai para um presídio, né, e que o máximo que ele poderia ter é uma vida melhorzinha dentro do presídio, né? Mas vamos seguir aqui. Engraçado é o seguinte, quem é que está fazendo pressão em Bolsonaro? Quem estaria fazendo pressão? A esquerda não é, os progressistas não são. Então a gente está querendo pegar o espólio desse moribundo político, é isso que o Dudu Bananinha está deixando transparecer, né? Mas vamos seguir aqui com ele. Inclusive, né, já teve até matéria de jornal mostrando a cela de Bolsonaro. Tudo para pressionar o Jair Bolsonaro. Nada disso daí, gente, é sem propósito. Por exemplo, Cláudio Castro também pediu com urgência para encontrar o Jair Bolsonaro. Olha como é que é uma praxe fazer esse tipo de pedido, né, colocar a urgência, né, no ofício que é enviado ao Dom Pedro III. Então não se engane, está tudo sendo feito e confabulado para tentar extrair de Bolsonaro um apoio a um candidato que é aquele preferido pelo establishment. E aí eu te pergunto, será que sou eu, camisa 10 do Lula? Ou será que todas essas prostitutas que estão aí querendo criar essa narrativa de dando porrada em mim e falando que o Bolsonaro é a favor desse ou daquele candidato, mas ninguém da família? Será que esses daí não são os camisas 10 do Alexandre de Moraes? Pensem nisso. Engraçado são as expressões, né? As prostitutas. Então, quem são as prostitutas aí do Bananinha? É o Tarcísio, o Zema, o Caiado, enfim, essa turma que está fazendo romaria lá para pedir a bênção do seu papai? Então seja mais claro, né? Porque fica estranho aí esse tipo de acusação aberta. Agora, eles querem que alguém do clã seja candidato. E aí isso acaba recaindo sobre o Flávio Bolsonaro. Algumas matérias e analistas têm apontado nessa direção. Flávio Bolsonaro desafiará Lula em 2026? Estadão analisa. Porque é o seguinte, Bolsonaro inelegível, Dudu Bananinha inelegível, porque é o que vai acontecer com ele, será condenado e será tornado inelegível também. Então, do clã com idade para disputar a presidência da República, sobram a Michele, se a gente puder classificar a Michele como uma pessoa do clã, coisa que eu acredito que não seja, porque ninguém da família Bolsonaro confia na Michele, né? Deixar isso bem claro. Nem o Bolsonaro confia na Michele, né? Isso, gente, já comentei aqui com vocês. O Bolsonaro é um cara muito ressabiado com os ex-casamentos. Ele tem situações muito traumáticas com as suas ex-esposas, para dizer o mínimo. E com a Michele, a relação dele é quase uma relação contratual, porque ele casou com ela com separação total de bens, fez um contrato pré-nupcial, ele já perdeu muito patrimônio com as suas ex-esposas. Então, é uma pessoa que tem esse tipo de relação com uma terceiro relacionamento, terceiro casamento. E ele não entregará o patrimônio político dele para a senhora Michele. Ele não fará isso, né? Então, enfim, isso não sou eu só que digo. Pessoas muito próximas. Eu já entrevistei aqui o Juliano, né? Que foi o Julian Lemos, que foi pessoa muito próxima aqui, que falou sobre isso que eu estou comentando com vocês. Então, não é nenhuma coisa, nenhuma inconfidência, né? Algo que esteja absolutamente secreto. Então, sobram o Flávio Bolsonaro e o Carluxo. O Flávio Bolsonaro, ele pode disputar eleições para o Senado aqui no Rio de Janeiro e a eleição dele seria quase que 100% garantida, né? Diante do cenário político que tem, das intenções de voto, enfim. Será que ele vai abrir mão de uma reeleição para o Senado para uma aventura à presidência da República e, caso ele perca, ele fique completamente sem nenhum tipo de blindagem jurídica? Porque aí todos os processos, tudo aquilo que recaiu sobre a sua cabeça, isso tudo pode ser requintado. E aí ele vai ficar numa situação muito complicada. Então sobra o Carluxo, né? E será que o Carluxo seria um bom candidato à presidência da República? Então ficam as questões aí. O Tarcísio de Freitas, eu continuo cravando aqui que eu acho que ele será o candidato
da extrema-direita no final da história. Por mais que as pessoas digam, não, mas ele tem o governo do Estado, que para ele é muito mais seguro, mas o Tarcísio veio do nada. Para ele voltar para o nada, quem é que vai sentir falta dele? Não é uma liderança política, não é um formador de opinião, não é um doutrinador, não é uma pessoa que foi forjada em luta alguma. É alguém que eclodiu do esgoto. E para o esgoto pode voltar, mas ele volta para uma empresa privada porque ele ajudou muita gente, né? Muitos grupos privados. E o Dudu Bananinha, vejam só, gente, onde é que está a criatura? Eduardo Bolsonaro viaja para o Bahrein, no Oriente Médio. Deputado publicou fotos no país um dia depois do STF torná-lo réu sob a acusação de tentar interferir no julgamento do pai. Por que o Dudu Bananinha está lá no Bahrein, abraçado aqui com Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa? Por que ele está lá? Vamos nos lembrar que foi no Bahrein que o Bolsonaro recebeu várias joias, né? Inclusive um Patek Philippe, que ele vendeu. Então, senhor Sheik, olha, se o senhor der presente aí para o clã Bolsonaro, saiba que eles vão fazer uma venda, né? O senhor não vai ficar com nenhum tipo de onda no meio dessa história, não. Então, tá aí mais uma história esquisita do Bananinha. Caso das joias, relógio Patek Philippe de 372 mil entregue a Bolsonaro, vendido nos Estados Unidos, segue desaparecido. Esse foi vendido e nunca mais apareceu. Daí a gente chega a essa questão aqui que quero comentar com vocês, né? Já disse aqui como isso, e mostrei aqui algumas situações, que mostram que como a segurança pública ela vai voltar ao debate, né? Como ela vai ser protagonista. Aqui nessa matéria aqui nós temos essa abordagem. Protagonismo da segurança após a operação no Rio reativa debate. Economia ainda basta para um presidente ganhar as eleições, ganhar a eleição? Eu tenho dito aqui para vocês que não. Isso tem sido uma tônica através dos tempos, gente. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos um governador, o governador Brizola, que do ponto de vista da corrupção, né, ele não podia ser atacado, não se encontrava um flanco para atacar o Brizola nesse campo. Então, o que se fazia na época? Né? Os grandes veículos de comunicação, comandados ali pela família Marinho, começaram a atacar a questão da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que eles faziam? Eles criaram um sentimento de pânico, um sentimento de pavor, colocando em matérias no Jornal Nacional fatos que não havia, como nós temos hoje, telefone celular, que a pessoa poderia gravar em qualquer canto, tinha câmeras em vários lugares, né? Isso não havia. Então eles pegavam um crime e aí eles faziam a encenação desse crime para criar o espetáculo, criar o pânico. Modernamente, eles têm feito isso em alguns programas, como Linha Direta, algum tempo atrás, né? O que eles faziam era o seguinte, eles pegavam um crime e aí colocavam os atores, colocavam aquela voz distorcida, colocavam coisa assim, desse tipo aqui, ó. Vamos pegar aqui. 3 vezes a vítima. Ó, isso é uma simulação, tá? Parece pequenininho, simulação. A cabeça de raspão e outros 2 tiros atingiram o corpo. Eles achando que o Ricardo estava morto. Pegaram 1 litro de álcool que a Nelise tinha dado para eles, que ela queria que o corpo fosse queimado. Então, esse tipo de situação, eles faziam todos os dias no Jornal Nacional. A população ficou com medo danado, né? Ficava apavorada. Aí o que acontece? Aí o candidato Moreira Franco veio com uma campanha para combater a violência, que ninguém aguentava mais a violência, e ganhou as eleições. Então, nós vamos ver esse tipo de coisa acontecer aqui no Brasil no ano de 2026. Podem escrever que eu estou falando aqui para vocês. Vamos ver muitas cenas, não especificamente vindas pelos grandes veículos de comunicação, mas vamos ver muita coisa. Os algoritmos vão distribuir isso. Isso precisa ser entendido, precisa ser pensado antes pelo governo Lula, pelas forças progressistas, porque senão todo mundo vai ser apanhado de surpresa no meio dessa história. A questão da violência, lá no Chile, E a hora que ele... ela está também pilotando a eleição por lá. Grande parte dos eleitores estão votando na direita com base no discurso anti-violência, que ninguém aguenta mais a criminalidade e tal. Isso acende alertas para a gente aqui no Brasil. A eleição lá, o segundo turno vai se dar daqui a um mês, mas fato é que o atual governo, que é um governo notadamente progressista e de esquerda, está muito desgastado. E isso não pode ser ignorado e tem que se entender por que isso está acontecendo lá. Que fenômeno é esse? Bom,
é uma questão que a direita vai abraçar, vai pular, vai dizer, olha, a direita está vindo. Eles estão tentando fazer isso lá no México, né, com o que está acontecendo no México, que será objeto aqui de análises nossas aqui, mas no México é outra situação completamente diferente. Lá tem ações muito sinistras e suspeitas para tentar derrubar o governo lá. É uma outra configuração, mas isso vai ser objeto de conversas aqui no nosso portal, né? Por enquanto eu vou ficando por aqui, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, mas fato é o seguinte, a Orcrim de Bolsonaro já foi rebaixada, agora é aguardar como é que será, o que eles farão aí quando esse campeonato terminar, quando os prazos todos estiverem esgotados, né? O que sobrará para essas criaturas, né? Além dos delírios. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.